Às vezes é difícil ter um pai tão importante porque a gente se sente tão sem importância. Essa foi uma frase escrita por Edward contando as suas impressões sobre ter um pai tão famoso. Edward Einstein, filho mais novo de Albert Einstein, tinha tudo para ter um futuro brilhante e por um tempo parecia que iria seguir os passos do pai. Tita, como o pai carinhosamente o apelidava, nasceu na manhã do dia 23 de julho na cidade de Zurique, na Suíça. O seu parto foi extremamente complicado, o que sua mãe descreveu como um calvário. Edward teve uma infância muito difícil devido à sua saúde frágil, apresentando sintomas do que iria se tornar uma doença psicológica. Seu pai se preocupava muito com a saúde do filho, chegando a escrever que as circunstâncias em que o filho se encontrava o deprimiam muito. Felizmente, a sua saúde melhorou muito e, segundo estudiosos, tornou-se um excelente aluno, interessando-se por arte, composição de poesia e piano. Com o passar do tempo, tornou-se dono de suas próprias opiniões, discordando muitas vezes até mesmo do pai. Quando o assunto era filosofia e música, era discussão na certa. O que não precisa ser exatamente ruim, talvez Einstein estivesse apenas tentando desafiar seu filho a ir mais além com suas convicções. Mas não tem como falar sobre os filhos de Einstein sem falar sobre o relacionamento de Albert e Mileva. Enquanto o físico progredia em seu trabalho científico, seu relacionamento se deteriorava muito. Em 1913, Einstein foi convidado a integrar a Academia de Ciências da Prússia. Mileva não queria ir. Até então, eles viviam em Zurique, na Suíça. Mas ela acabou sendo convencida por seu marido. E em 1914, Albert e sua família se mudaram para Berlim. Porém, tinha outro motivo para o físico querer sair da Suíça. Ele estava apaixonado por sua prima Elsa. What? E o casamento, que já ia de mal a pior, estava agora a um passo do abismo. A gota d'água foram as condições que Einstein propôs a Mileva e, com certeza, a sua prima Elsa, o que foi motivo de muita dor para ela, que tomou a decisão de voltar para Zurique, levando os 2 filhos. Se sabe que Einstein foi um pai carinhoso e teve dificuldades em se separar dos filhos. Einstein até que tentou se manter presente, mandando cartas aos filhos, principalmente a Edward, e pedindo que eles passassem um tempo com ele em Berlim. O pai adorava as cartas que ele o enviava, não só pelas habilidades de escrita, mas também pela profundidade das cartas e suas reflexões. Quando era jovem, sonhava em ser psiquiatra inspirado nas teorias de Sigmund Freud. Em 1929, passou com todos os níveis A e foi um dos melhores alunos da escola. Mesmo com os problemas mentais que enfrentava, conseguiu entrar na Universidade de Zurique para cursar medicina. Na universidade, se apaixonou por uma mulher mais velha que ele. Ironicamente, foi assim que seu pai conheceu sua mãe. O relacionamento não durou muito e terminou em desgosto. Por volta dessa época, a saúde mental do rapaz começou a se desgastar mais, marcada por uma tentativa de suicídio em 1930. Começou a ter visões surreais e surtos psicóticos. E em 1932 foi internado na clínica psiquiátrica na Suíça. Já em 1933, aos 22 anos, foi diagnosticado com esquizofrenia. Einstein constantemente lamentava por sua condição. De acordo com o jornal The Guardian, Einstein teria escrito: "O mais refinado de meus filhos, que eu realmente considerava que tinha a mesma natureza, foi acometido por uma doença mental incurável." Em 1933, com a ameaça de ascensão do nazismo na Alemanha, o cientista foi pressionado a deixar o país. E não apenas isso, mas também sair da Europa e ir para a América, mais precisamente para os Estados Unidos. Pouco antes de deixar o país, o físico fez uma visita à clínica onde Edward estava, o que seria a última vez que os dois se veriam. Alguns historiadores acreditam que os dois não trocaram correspondência durante todos esses anos. O pai de Edward bancava com todas as despesas do filho, e mesmo que eles não conversassem, eles sentiam falta um do outro, o que se percebe pelo comportamento de Edward e escritos do pai. Ainda assim, Edward tinha rancor do pai, não apenas pelo pai ter abandonado sua mãe, mas também por ele nunca ter conversado com ele sobre sua doença. Durante esses momentos de revolta, ele o culpava por não ter se esforçado para tentar melhorar sua situação, visto que o pai era um gênio. Albert sempre cogitava a possibilidade da doença ser hereditária e possivelmente herdada pela família de Mileva. Segundo Elsa, a situação do filho afetou emocionalmente o marido, chegando a dizer que aquilo estava o consumindo. Acredita-se que os tratamentos utilizados na época pioraram mais do que ajudaram. Para seu irmão Hans, a terapia eletroconvulsiva utilizada em seu irmão afetaram sua memória e habilidades cognitivas. Isso fora os tratamentos que a clínica utilizava na época: choques elétricos, banhos frios, contenção com cordas e correntes. Embora houvesse períodos que a Mileva cuidasse do filho em casa, seu filho era obrigado a passar períodos nas clínicas, o que piorou sua situação, consequentemente piorando os sintomas e fazendo com que ele adoecesse. O cálculo é que ele tenha passado pelo menos 3 décadas dentro de instituições psiquiátricas. Mileva cuidou de seu filho até 1948, quando faleceu aos 72 anos. Para resolver o problema, Albert começou a pagar um tutor legal para tomar as devidas providências quando sua hospitalização fosse necessária. Edward foi condenado a passar
o resto de sua vida privado de seguir sua carreira como psiquiatra e acabou sofrendo um derrame no dia 25 de outubro de 1965 que levou a óbito. Em seu enterro haviam poucas pessoas, seu irmão mais velho Hans, o agente funerário e alguns funcionários da clínica onde ele estava internado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e, se possível, deixe um comentário.